Nesse vídeo nós vamos ver 5 técnicas infalíveis para que você não tenha medo de falar em público. Sim, existe uma forma de controlar esse medo, existe uma forma de trocar esse medo pela confiança. E nessas técnicas nós vamos mostrar como fazer isso de uma forma bem prática e bem eficaz. Em primeiro lugar, vamos entender que esse é um problema de muitas pessoas. De cada 4 pessoas, 3 delas têm medo, nervosismo, dificuldade, ansiedade quando preciso falar em público. Chame como quiser, mas vamos resumir na palavrinha mais simples. Medo. E como é que eu sei disso? Olha só, há 27 anos eu dou treinamentos de oratória. Eu ensino as pessoas a falar em público. E a imensa maioria das pessoas que fazem o meu curso fazem porque tem medo de falar em público. De vez em quando tem aquela pessoa que não tem medo, ela só vai ali aprender uma técnica, está preocupada sobre o uso das mãos ou do microfone, mas a maioria vai porque tem medo. E esse medo trava, esse medo faz com que você fuja de oportunidades e também faz com que as pessoas percebam em você um valor menor do que aquele valor que você tem. Sim, porque é claro, você está assistindo uma palestra, está assistindo uma aula e a pessoa que está falando está nervosa e você nota que ela aperta as mãos e que ela gagueja, você já fica preocupado se você realmente está aprendendo com alguém que conhece do assunto. Então é fundamental que você, quando esteja falando, tire essa dúvida do seu público, que ele sinta em você confiança. E nós vamos ver aqui técnicas que funcionam para que você tenha essa confiança. Antes disso, vamos entender que aonde há um problema, também há uma oportunidade. Sim, porque olha só, se você tem medo de falar em público, você pode... Esse é o problema. Você pode perder promoções. Se você é um empresário, se você participa de uma startup, se você tem um projeto que depende de orçamento, você pode perder esses orçamentos. Então, oportunidades, falta de respeito, são muitas das coisas que você pode perder por causa do nervosismo, do medo, quando vai falar em público. Por outro lado, se sabemos que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, quando você controla esse medo, você se destaca positivamente. Porque, ora, se a maioria tem medo, cada pessoa que não tem ou que aprende a não demonstrar, essa pessoa se destaca da maioria. Então, você tem que estar nessa minoria, que quando fala, transmite confiança. Isso vai gerar mais oportunidades de crescimento, isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em você, no seu trabalho, lembrem de você para parcerias, projetos futuros, e você vai desenvolvendo não só a habilidade de falar em público, mas você vai desenvolvendo o seu network, vai desenvolvendo outras habilidades que vão vir na esteira da habilidade de falar em público. Então, no DNA dessa confiança, dessa convicção que você tem e que você gera nas pessoas de que elas estão recebendo um conteúdo de valor, nós vamos ter essas 5 técnicas. Vamos falar sobre a respiração, vamos falar sobre a regra dos 3 que vai te ajudar a organizar o seu conteúdo, vamos falar sobre a importância da conexão visual estratégica, para onde você olha quando estiver apresentando. Vamos falar sobre a importância das histórias e também sobre como usar a prática da forma certa, como usar a prática para que ela reforce a sua confiança. A primeira técnica é a respiração 4-7-8. Durante muito tempo eu aprendi e eu ensinava a respiração 4-4-4. Você inspirava em 4 segundos, segurava por 4 e finalmente exalava em 4 segundos. Mas aí eu encontrei um estudo científico, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, em que o sujeito treinou essas proporções da respiração e chegou à conclusão de que a respiração mais eficaz é a respiração 4-7-8. Significa, você vai inspirar em 4 segundos, né? Então você vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4. Vai segurar o ar por 7 segundos e aí finalmente vai soltar o ar lentamente em 8 segundos. Se você estiver achando muito difícil, muito tempo para segurar o ar e soltar, você pode experimentar fazer um pouco mais rápido, ou seja, puxar em 2 ou 3 e soltar em 4, por exemplo.
segurar por 4 e soltar em 4. O mais importante é a proporção, que você inspire um pouco mais, por um pouco mais de tempo, no caso, 4 segundos, e por mais tempo ainda, você segure e depois solte, até que esses números, 4, segura por 7 e solte por 8, ele fique mais natural. Essa é uma técnica que serve, inclusive, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, é uma técnica que serve para diminuir a ansiedade, a tensão que às vezes a pessoa que tem dificuldade em dormir, ela está sentindo. E é justamente por causa dessa tensão ou ansiedade que ela não consegue dormir. Então, essa é uma técnica que ajuda a relaxar o corpo, enquanto ao mesmo tempo foca a mente. Você vai usar esse foco na hora que você quiser falar em público, óbvio, e também você pode relaxar o corpo e focar a mente em dormir, se você é uma das pessoas que tem dificuldade em dormir, ok? Então, vai fazer esse ciclo por 4 vezes. Vai fazer a primeira vez e vai repetir o ciclo por 4 vezes. Então, no total, 5 vezes. Olha só, não precisa ficar minutos e minutos, meia hora fazendo respiração para, então, se acalmar e obter esse benefício. Não, não. Inspire por 4, segure por 7, solte por 8 e repita mais 4 vezes. Isso é o suficiente, você vai sentir uma melhoria imediata, instantânea. O seu corpo relaxa enquanto a sua mente foca naquilo que você tem que falar. Ah, e não esquece de dar o like aqui no vídeo, viu? O like é o básico. Like é o básico. Para não perder os próximos vídeos, e a gente vai estar gravando muita coisa relevante aqui para você, também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de cada novo conteúdo que nós vamos postar aqui. Se você quiser rever esse conteúdo na forma de um artigo, eu vou colocar aqui embaixo também o link do Substack, onde nós postamos esses e outros conteúdos. A segunda técnica é a regra dos 3. Divida a sua apresentação em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aí, eu sei que você está acostumado aos trabalhos escolares, onde a gente fez isso durante muito tempo. A grande sacada é, dentro dessas 3 partes, você pensar em 3 coisas principais que você quer dizer. Então, 3 coisas principais para dizer na introdução. Então, vamos supor que você diga o que é tal coisa, o assunto da sua apresentação. Em seguida, você vai dizer por que é importante saber sobre tal coisa. Em seguida, você vai contar por que você é que tem que falar de tal coisa. Porque você fez um estudo, porque você gosta do assunto, porque você leu um livro fundamental, pouco divulgado sobre aquele assunto. Então, você vai dizer 3 coisas. Essas 3 coisas vão ser a sua introdução. Depois, em desenvolvimento, outras 3 coisas importantes. E, finalmente, na conclusão, outras 3 coisas que são importantes que a pessoa guarde antes de ir embora. Se você lembrar dividir a sua apresentação em 3 partes e dentro de cada uma delas colocar 3 assuntos, e uma dica máxima: coloque isso no papel, num roteiro, não confie só na sua memória. Quando você coloca no papel, você tem uma clareza, e essa clareza te acalma e te ajuda a lembrar do que você tem para dizer. E mais uma dica: não fique segurando essa anotação, deixe ela próxima de você. E dali da onde ela estiver próxima, ela vai te gerar também uma tranquilidade de que, se você esquecer alguma coisa, você pode ir lá olhar as anotações, mas nunca fique segurando. Então, use a técnica dos 3, que é uma técnica simples, mas muito eficaz também de organizar o seu conteúdo enquanto te deixa mais tranquilo. A terceira técnica não é só uma forma de você controlar o medo, mas também uma dica de expressão corporal. A dica principal de expressão corporal que eu tenho para te dar: olhe para as pessoas, olhe para o seu público. Olhando, você demonstra sinceridade. Olhando, você demonstra interesse. E olhando, você também faz com que as pessoas te olhem de volta, o que vai fazer com que se gere uma conexão entre vocês. Agora, como olhar? Vamos supor que você tenha muitas pessoas, o que torna ainda mais difícil olhar para cada uma delas. Você não precisa olhar para cada uma delas. Pegue o público na sua frente e corte, divida em 4 partes e olhe para pelo menos uma pessoa em cada uma das 4 partes. Então, eu estou olhando agora
para o público aqui em cima, ó. Acima à esquerda, acima à direita, embaixo à esquerda, embaixo à direita. Eu escolhi uma pessoa em cada um desses quadrantes e eu vou fazendo a minha apresentação olhando para cada uma delas, de forma alternada. Eu sei, para algumas pessoas é difícil isso logo no início, mas se acostume a isso. Em hipótese alguma, faça aquela técnica que eu já vi escrita até em livros, que diz assim, ó, olhe para um ponto acima da plateia. Isso é péssimo. Essa técnica, eu coloco até entre aspas, ela é tão ruim e ao mesmo tempo ela é tão comum que se você começar a olhar para um ponto acima da plateia, as pessoas vão perceber. E olha, ele não está olhando para a gente, ele está olhando para um ponto acima da plateia. Isso vai fazer com que a confiança em você diminua. Então, faça a coisa certa. Se acostume a contar. Como assim? Contar um pedacinho da sua apresentação para cada uma dessas pessoas no quadrante. Então, eu estou olhando para a primeira pessoa assim. Eu vou contar uma história muito importante. Essa história envolve o João da Silva. Aí você olha para a pessoa do outro quadrante. João da Silva era uma pessoa que morava no bairro tal, acordava às 5 horas da manhã e às 5 horas ele saía para pegar o ônibus e ir para o seu trabalho. E aí você olha para o ponto, outra pessoa no outro quadrante. Quando ele chegava no seu trabalho, 2 horas depois, entendeu? Você vai dando um pedacinho da sua apresentação para cada uma dessas pessoas. Como se fosse, se você é das pessoas que gosta de escrever, é como se fosse um parágrafo. Cada parágrafo explique para uma daquelas pessoas e aí você vai alternando. Novamente, por que isso é tão importante? Você já vai controlar o seu medo, porque você sabe para onde olhar e você também pode treinar isso no exercício simulado, que eu vou explicar daqui a pouco. Você também pode botar 2, 3 pessoas na sua frente e ir contando partes da sua apresentação para cada uma dessas 3 pessoas. Eu faço isso muito nos cursos em que eu ministro de oratória. Eu separo num dado momento os alunos em grupos menores e peço que eles façam esse exercício de explicar a apresentação deles, olhando nos olhos, primeiro num grupo pequeno e depois quando eles estão todos reunidos, eles vão novamente apresentar o mesmo assunto, só que dessa vez pegando pessoas no 4 quadrantes do seu público completo. Então, funciona. Pratique, quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar esse contato, que é tão importante para que você se conecte, para que o público se sinta próximo de você e você próprio se sinta próximo do seu público. Conte histórias. Todo mundo gosta de uma boa história. E principalmente, se você gostou da história e você está contando para um outro público, é muito provável que o público também goste. Uma história, obviamente, relacionada com o assunto principal que você está abordando na sua apresentação. Uma boa história, ela tem 3 elementos. Primeiro, situação ou contexto. Você vai explicar o que está acontecendo. Segundo, um desafio. Todo mundo gosta de uma história com bom desafio. E, finalmente, a conclusão, a resolução do desafio, do problema. Olha só, todo filme que a gente assistiu, todo bom filme, tem esse elemento. Até mesmo filme de amor. Um casal se encontra, se apaixona, e aí casa e fica feliz para sempre. Chato, dá para gostar de uma história dessa. Agora, um casal se encontra, se apaixona, só que ele já está comprometido com outra moça. Ela é noiva, as 2 famílias deles não querem que eles se casem, mas eles se amam e eles enfrentam essa dificuldade e finalmente ficam juntos no final. Olha só, uma história como essa, todo mundo gosta. Você já assistiu o filme Interestelar? Qual é a situação? A situação é que a Terra está passando por uma crise, não vai haver alimentos, o clima está acabando, etc. O mundo vai acabar. Essa é a situação inicial do filme. Aí o personagem principal do filme pega uma espaçonave e vai atrás de um outro planeta para salvar a humanidade. Só que olha o desafio dele. Cada dia que ele passa no espaço é como se fossem anos na Terra. Então, quanto mais ele passa longe, a filha dele, que quando ele parte é uma criança, ela vai ficando, depois uma adolescente, depois adulta, depois uma senhora, depois uma idosa, e você está acompanhando o filme, espero que você tenha visto Interestelar, um filme maravilhoso. Você está acompanhando o filme e você fica, caramba, meu Deus, que agonia, ele não vai voltar para a Terra, ele não vai mais reencontrar a filha dele. E aí no finalzinho
tem a solução que o sujeito não só reencontra a filha, mas ele salva a humanidade. 3 partes. Toda boa história tem essas 3 partes: situação, desafio, resolução. Escolha uma história e encaixe nesses 3 atos: situação, desafio, solução. E você vai ver que você vai gostar de contar a história e o público também vai gostar de te ouvir. E a 5ª e última técnica, a prática simulada. Olha só, não é só praticar, mas é praticar do jeito certo. A melhor forma de você praticar, em primeiro lugar, é fazer tudo aquilo que a gente já recomendou e ir treinando a sua mente de forma positiva. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Dicas para você manter a sua mente positiva, favorável às oportunidades. Apresente o seu assunto ou para um público ou para uma câmera. A vantagem da câmera, e hoje em dia esse computador de bolso que a gente carrega, né, que é um computador de bolso, isso a gente chama de celular, mas isso aqui é um computador de bolso que faz muito mais do que os computadores faziam, os computadores de 30 anos atrás faziam. Então, você vai ou gravar com isso, ou para o seu público, e você vai... Inclusive, uma das vantagens de gravar com isso é que você vê exatamente quanto tempo você gastou. E é importante você não ultrapassar o tempo proposto. Então, vantagem de gravar o seu vídeo. E depois você vai poder analisar o seu desempenho, porque você gravou ou porque você vai ter o feedback das pessoas. Ah, você não gostou da primeira vez? Faz uma segunda, faz uma terceira. Eu recomendo sempre que você ensaie no mínimo 3 vezes antes da sua apresentação real. É claro, dependendo da importância dessa apresentação, ela pode ser a diferença entre você conseguir o orçamento ou não de um projeto. Treine mais e mais vezes. O importante é que você procure, olha a mentalidade certa. O importante é que você procure a cada simulação fazer um pouco melhor. Você não precisa ser perfeito. A mentalidade correta é essa. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser um pouco melhor do que a última vez que você apresentou. E quanto mais você pratica, então, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Às vezes, um pouco melhor é acrescentar algo, às vezes é tirar. Então, você contou uma história que não precisava, ou você colocou detalhes demais ao contar aquela história. Bem, então tire os detalhes desnecessários. Novamente, às vezes, fazer melhor é colocar alguma coisa que falta, às vezes é tirar alguma coisa que está demais. Então, depois de 2 ou 3 tentativas, você já vai saber exatamente como é que está a sua apresentação. Talvez não precise mexer mais depois dessas 3, talvez você precise treinar mais um pouco. Mas a mentalidade certa é: você não precisa ser perfeito, você só precisa ser um pouco melhor do que na apresentação anterior. Cuida dessa mentalidade que você vai ficar melhor, com certeza, a cada vez. E, gente, eu garanto, essas técnicas funcionam. Se você tiver alguma dúvida, aqui no meu canal do YouTube, você tem o depoimento de pessoas que têm usado essas técnicas, que fizeram o meu treinamento completo de oratória e comunicação. E eu já aproveito para convidar você. Aí, clique no link aqui que acompanha o vídeo e esteja no nosso próximo treinamento. Ou, se você preferir, faça a nossa mentoria. Não perca nosso próximo vídeo. Eu com certeza vou ter um card aqui de um novo vídeo, de novas técnicas que vão ajudar a aperfeiçoar a comunicação, e isso vai te ajudar a conquistar os teus objetivos pessoais e profissionais. Te vejo na próxima.